Olá, tudo bem com você? Que bom você está aqui mais uma vez para estar estudando a Palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecidos por mais essa semana que o Senhor nos concedeu e pedindo, Pai, que neste momento o Senhor venha estar com cada um de nós. Nos fale o nosso coração, que nós possamos aprender de Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar falando o tema 16, o segredo da morte, do nosso estudo aqui. Lembrando a você que nós teremos este estudo e mais 2 para concluir este curso do grande conflito. Então eu convido você a estar conosco nesses termos aí desse estudo. Então, você conhece histórias de assombração? Há pessoas que têm medo dos mortos. Existe motivo para temer? Qual é, na realidade, o segredo da morte? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela pode voltar à vida novamente? Então, que nós vamos estar verificando que a morte é uma consequência do pecado. Então, quando entrou o pecado no mundo, que houve morte. Isso aconteceu lá no Éden e ali o Satanás ele fez ali uma aparição, na verdade. Ele entrou, ali um ato ali de espiritismo, vamos colocar nessa questão. Ele entrou na serpente e ele falou com Eva. E ao falar com Eva, ele lançou enganos e dúvida no coração de Eva. Porque ele falou assim, que para Eva, que certamente ela não iria morrer se ela comesse do fruto que Deus ordenou que ela não comesse. Porque ali era uma questão de obediência, porque Deus havia dado todos os frutos, menos um, ali testando a obediência do casal. E naquele momento, Eva ela foi tentada pela serpente, que falou que ela não ia morrer. Mas e aí? Quem que estava certo? Deus, ali, ou Satanás? E se a gente vê na história da humanidade, o que aconteceu naquele mesmo dia? Deus falou assim, certamente morrerá. E Deus já tinha um plano de salvação para mim e para você. Naquele momento, Deus mostrou para o universo que Ele era um Deus de amor. Então Ele providenciou o quê? Um cordeirinho, o primeiro animalzinho que foi morto lá no Éden, onde não havia mais morte, onde não havia sinal de morte, eles nem imaginavam o que era. Mas eles viram e choraram, Adão e Eva ali, quando Deus matou o cordeirinho ali. Ou seja, houve morte naquele dia? Sim ou não? Claro que houve. Houve a morte do cordeirinho. E naquele dia foi ali mostrado para o universo o plano de salvação. Ou seja, que Jesus viria neste mundo para morrer por mim e por você, para nos livrar da morte do pecado. Então aquele cordeirinho foi imolado e morto, E Adão e Eva então expulsos do paraíso. Aqui eu deixei uma ilustração, vocês conseguem ver bem, a verdade sobre a morte. Então imagina uma lâmpada, A lâmpada mais a eletricidade é igual à luz, certo? A lâmpada mais a eletricidade é igual à luz. Ou seja, se eu tiro a eletricidade, fica apenas uma lâmpada ali sem utilidade nenhuma. A mesma coisa acontece com a morte, ou melhor, com a vida, O pó da terra mais o corpo, o caso a matéria, pó da terra, ou no caso o pó da terra, que é o corpo e a matéria, mais o fôlego de vida, que no caso ali é o espírito, que é o poder de Deus, aquele sopro, é igual à alma vivente. Na Bíblia, quando a gente fala em alma, havia tantas almas, não é a alma que fica vagando pelo espaço, muito pelo contrário, porque isso contradiz com o que diz a Bíblia. Nós vamos estar verificando aqui alguns textos para comprovar isso. É a pessoa. Então, e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Olhem lá em Eclesiastes 12:7, que vai estar bem essa citação. E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, a pessoa morreu, cessa todos os pensamentos, cessa toda a questão, e o fôlego de vida, o espírito da pessoa, que é o fôlego, aquele sopro que Deus nos dá quando vivemos, volta a Deus que o deu. Olhem ali o estado dos mortos, Olhem lá como que é considerado o estado de uma pessoa que morre, Olhem lá em João 11, do 11 ao 14. João 11, do 11 ao 14.
Isso dizia e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Olha só como que eles consideravam, então, como Deus considerava a morte, como um sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui foi no contexto de Lázaro, né, o amigo de Jesus, que havia morrido. Jesus, para provar, para mostrar para todos lá que ele tem poder, inclusive na morte, ele esperou até que ele passasse 4 dias, que já estava putrificado ali, para poder trazer Lázaro à vida. Mas nesse contexto aqui, Deus considerou a morte como um sono, né? Olha lá então, volta ao pó, como nós lemos anteriormente, está lá em Eclesiastes 12:7, você pode estar acompanhando aí. Eclesiastes 12:7, que é a citação, na verdade, que eu li anterior, né? Que é a citação que eu li anterior. Está falando que o pó volta à terra como era e o fôlego volta a Deus que o deu, né? Então ali está falando bem essa questão aqui do Eclesiastes, né? Que é a questão que volta ao pó, né? Então tá bem claro ali, né? E o pó volta à terra como era e o espírito, ou seja, o fôlego, volta a Deus que o deu. Pode estar verificando também ali no mesmo livro de Eclesiastes 9:6, ó, que perecem os seus pensamentos, né? 9:6 diz assim, ó, amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Então, se você olhar em Eclesiastes 12:7, né, que diz que o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu, e em Eclesiastes 9:6, que está falando ali, ó, que não tem mais amor, não tem ódio, não tem nenhum sentimento mais. Não existe mais esse sentimento, os sentimentos perecem. Por quê? A pessoa está como se fosse um sono, dormindo, ela não sabe coisa nenhuma. Então, o pó da terra menos o fôlego de vida é igual à morte, é o contrário, né? O pó da terra menos o fôlego de vida, o sopro de Deus é igual à morte. Olha lá também em Eclesiastes 9:10, diz assim, ó: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, né, ou seja, lá na sepultura, né, para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, aqui não realizam obra alguma, em Eclesiastes 9:10 está dizendo, tá? Vamos continuar em Eclesiastes, Eclesiastes 9:5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E daí o 6 repete aquilo que eu falei, ó, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte em alguma coisa do que se faz debaixo do sol. Isso aqui traz uma lição muito grande para mim e para você, que hoje é o dia de fazermos boas novas, hoje é o dia de trazermos boas novas, de falarmos boas novas para as pessoas, de agirmos corretamente. Porque quando a gente morrer, não poderemos fazer mais nada. E não tem coerência, né? Não tem coerência uma pessoa morrer e ir para o céu, como nós temos costume de falar. Às vezes a gente passa de geração em geração falando isso, inclusive para as crianças, elas crescem falando isso. Claro que Deus entende que às vezes o contexto que a gente fala ali, que é um contexto que a criança possa entender melhor, né, e ficar mais aliviada, né, mais conformada. Mas pense, não tem lógica. Jesus ressuscitar uma pessoa, né, ressuscita um ente querido teu, meu, que fica no céu, e o ente querido está lá partilhando de bênçãos e maravilhas celestiais,
e olhando para nós aqui na terra, sofrendo, chorando, angustiando. Pensa, como uma pessoa lá no céu ficaria feliz de olhar a gente sofrendo aqui neste mundo? Não tem lógica, Deus não é um Deus ilógico, né? Então, assim, são coisas que a Bíblia, ela deixa bem claro. Às vezes tradições, né, o mundo aí que a gente vive, eles passam essa informação, principalmente novelas, pessoas que assistem muitas novelas, né, às vezes elas ficam fantasiando essa questão. Claro que, nossa, é bom a gente rever, a gente queria estar revendo os nossos entes queridos, mas saiba que a gente vai ver aqui na Bíblia que a gente até viu isso anteriormente, que o próprio inimigo, ele pode se transformar em anjo de luz, quanto mais ele se parecer com uma pessoa que já morreu, para te enganar e para me enganar. Então a gente tem que entender isso. Se alguém aparecer para nós, não é o nosso ente querido, sim é o próprio Satanás disfarçando para enganar a mim e a você. Então que a gente não venha cair neste engano. Olha lá em Salmos 115, 17. Salmos 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então aqui, ó, os mortos não louvam, não tem parte, né, para louvar. Então, a verdade sobre a morte é a vitória sobre a morte. Olhem lá em João 3,16. Qual é a vitória sobre a morte? João 3,16. Bem conhecido esse texto, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma vitória que nós temos sobre a morte é Jesus, né? Olha lá também em João 11, 25 e 26, que nós iremos fazer. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Então, nós devemos, para a gente poder ter a vitória sobre nós, nós devemos ter Jesus, né, na nossa mente, no nosso coração, crer em Jesus, ouvir a palavra de Jesus, que veio, olha lá em João 5,24, mesmo livro de João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, ouvir a palavra de Deus e, claro, obedecer. Olha lá em Hebreus 5,9. Hebreus 5, versículo 9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Quando devemos obedecer, para nós termos uma vitória sobre a morte. Jesus é a vitória, devemos crer nele, ouvir a sua palavra e obedecer. E tem o chave da morte e da sepultura. Olha lá em Apocalipse 1,18. Apocalipse 1, verso 18. Diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O próprio Jesus, ele esteve morto, mas hoje ele está vivo, né? Então este é o nosso consolo. Olha lá, Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Olha o consolo que nós temos com essa promessa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que maravilhosa essa promessa para mim e para você. Então nós temos esperança. Olha em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 15. A esperança que temos. Primeiro Tessalonicenses 4,
13 ao 15, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Sabe, nós podemos ficar tristes, angustiados, chateados, quando a gente perde alguém querido, mas nós não precisamos ficar desolados, a ponto de não queremos mais viver, de queremos ir junto com a pessoa. Claro que a gente tem esse sentimento nos primeiros momentos, mas a gente não precisa ficar desesperado, porque nós temos essa esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eu vou ler aqui já a sequência dessa esperança, lendo até o 18. Diz assim, no 1 Tessalonicenses 4, que nós começamos a ler o 13, e eu vou ler até o 18, Porque, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, é maravilhoso, maravilhoso para nós, tanto para nós, quanto para aquelas pessoas que perderam alguém. A gente pode estar passando essa passagem, porque essa passagem ela nos traz muita esperança, ela nos traz uma bendita esperança, que quando Jesus voltar, os que estiverem vivos não vão preceder os mortos. Não vão preceder os mortos, quando estiverem vivos. Mas os mortos em Cristo vão ressuscitar. Jesus vai ressuscitar eles, primeiramente, e os próprios anjos vão estar levando eles nas nuvens dos céus, porque, de acordo com a Bíblia, na segunda vinda de Cristo, Jesus não vai pisar nessa terra. O inimigo, com o passar do tempo, no finalzinho dos tempos, ele vai imitar a volta de Jesus, porque ele tem poder, o poder dele é de engano, então ele vai imitar, mas ele vai pisar na terra, porque ele está na terra. Agora Jesus não, de acordo com a Bíblia, ele vai ficar nas nuvens dos céus, e todo olho verá. Não é, só lá, Jesus está lá em tal lugar, e eu vou lá ver Jesus, tá lá, não, todo olho vai ver Jesus. Então isso é bíblico. Quando a gente se atenta a esses sinais, a gente nós não seremos enganados se nós não atentarmos a esses sinais. Então, quando a pessoa está morta, quando Jesus voltar, ressoar a trombeta de Deus, a pessoa vai ressuscitar, nosso ente querido vai ressuscitar. Você que perdeu alguém, eu já perdi, inclusive um filhinho. Então eu espero Jesus voltar para ressuscitar e entregar nos meus braços. E eu creio que Ele vai fazer isso com a tua família também. E os que estiverem vivos vão ser arrebatados, ou seja, vão ir junto com eles nas nuvens dos céus. Essa é uma grande promessa para mim e para você. Vamos aqui estar respondendo 4 questões, Primeiramente, antes de responder essas 4 questões aqui, para a gente estar verificando quem que tem a imortalidade. Então, olha lá em 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo, vamos fazer mais esse estudinho aqui, que aprender nunca é demais. Olhem lá em 1 Timóteo 1,17. Diz assim: assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos e séculos. Amém. Então aqui, Deus é imortal. Olha o 1 Timóteo mesmo, 6, versos 15 e 17. Primeiro Timóteo mesmo, 6, 15 e 16. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. Amém. Então, só Deus é imortal. Olha também aqui, quando que nós poderemos ter essa vida eterna?
Olha lá em João 17:3. João 17:3 diz assim, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o único que nós podemos ter a vida eterna é através de Deus, né? Ali, que enviou seu Filho Jesus Cristo. Olha em 1 João 5:11. 1 João, que fica lá para o finalzinho da Bíblia. 1 João 5:11. Diz assim. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Então, se você quer ter a vida eterna, vá até Cristo Jesus. Olha só lá em Ezequiel, lá em Ezequiel 18:4 está dizendo se o homem é mortal ou imortal. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui está dizendo que o homem é mortal. O homem não é imortal, e sim mortal. Ele morre. Olha lá uma esperança que Deus vai nos dar. 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10 diz assim: E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, o único que pode nos dar a imortalidade ali, no caso, a vida eterna, é Deus. Olha lá em João 5:12. João 5:12. João 5:12 diz assim: Perguntaram eles: Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Então aqui, quando Jesus ele cura um paralítico ali, né? Que no caso Deus vai dar a vida eterna. Olha lá o João mesmo 5:40. Diz assim: Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ó. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E olha o 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, só Deus pode nos dar a vida eterna, né? Então haverá a primeira ressurreição, como eu falei ali em 1 Tessalonicenses 4:16 que nós vimos, né, que nós lemos ali do 4, do 13 ao 18, né? E a segunda ressurreição, Apocalipse 20, versículos 5 e 8. A segunda ressurreição, 20, os 5 e o 8. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Olha lá o 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, né? De um lado ao outro ali, né? Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então essa aqui é aquela questão que eu já falei para vocês. Quando Jesus vir, né? Que a porta da graça era fechada, Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos justos, e os justos que estiverem vivos vão para o céu, vão ficar 1000 anos no céu, contemplando as maravilhas, entendendo todos os porquês, conhecendo inúmeras questões de férias, e analisando por que tal pessoa estava aqui, por que outra não, por que quem eu achava que está não está, né? Quem eu pensava que jamais poderia estar lá vai estar. Então assim, comprovando como Jesus foi justo e ele deu oportunidades para várias pessoas. Aí, o que vai acontecer? Aí a cidade santa desce após os 1000 anos, né? Os ímpios mortos pela ocasião da segunda volta de Cristo ressuscitam, se juntam ali com Satanás para invadir a cidade santa, porque eles querem tomá-la. Porque eles vão continuar ímpio, como eles dormiram ímpio, vão acordar ímpio do mesmo jeito.
Então nessa segunda ressurreição. Então respondendo as perguntas ali, olha, Deus aprova consultar os mortos? Olha o que Deus nos fala, olha lá em Deuteronômio 18, versículo 10 e 11. 18, versículo 10 e 11 diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então aqui, o 11, né? Deus aprova consultar os mortos? Não, isso é abominação para Deus. A quem devemos consultar sobre a nossa vida e nosso destino? Olhem lá em Isaías 8, 19. Isaías 8, versículo 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Né? Completando ali o 20, né? Ele diz assim, ó: a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, aqui, ó, a quem devemos consultar sobre nossa vida e nosso destino? Acrescente lá Isaías 8, 19, daí acrescente o 20, tá? Ou seja, a lei é o testemunho. O próprio Deus nos deixou revelado na Bíblia que a quem nós devemos consultar para que nós pudermos, então, através do conhecimento, fazermos as coisas corretas para então vermos a Deus. Olhem lá em Jó 7, do 8 ao 10. Jó. Versículo 7, do 8 ao 10. Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então aqui o próprio Jó, né, está falando, declamando aqui, né, que quem desce à sepultura não volta mais. Olhem lá, que advertência Deus faz quanto a consultar os mortos. Então, dá uma advertência aqui. Está lá em 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, quando a pessoa consulta, vai em determinados lugares, ela está obedecendo a espíritos de demônios, não é a Deus. Olha lá em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, aquilo que eu falei para vocês, da questão do próprio inimigo se transformar em anjo de luz. Então tá aqui nesse versículo, 2 Coríntios 11, 13 e 15. 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz assim, ó: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Entende? O próprio Satanás, junto com seus ministros, se transformam em anjos de justiça, né? E o final deles, eles irão perecer com fogo e enxofre. Então, a advertência é para que nós não devemos fazer isso, porque isso é abominação e ensinos de demônio. Quarta e última pergunta: qual é a promessa da Bíblia para os que morrem no Senhor? Olha lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até
subordinar a si todas as coisas. Então olha que fantástico, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, não nos foi revelado o dia da volta de Jesus, também não nos foi revelado o dia do fechamento da porta da graça e nem nos foi revelado o dia da nossa morte. Tudo isso será uma surpresa para nós. Quando recebemos uma surpresa, ela pode ser agradável ou desagradável. Neste caso, tudo vai depender de você estar ou não preparado para ver Jesus voltar para receber a salvação. Depois que você der o último suspiro, morto na sepultura, tudo estará definido. Não adiantará alguém se batizar por você, não adiantará alguém rezar uma missa por você ou orar a Deus pedindo perdão por você. Ao morrer, cessará a oportunidade de graça e salvação. Agora é o tempo. Hoje é a oportunidade de se decidir ao lado de Deus. Não espere mais, não deixe para amanhã, pois amanhã não nos pertence. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor te deixou revelado na Bíblia, Pai, um plano de salvação e a questão da morte, Pai, para que nós não venhamos a temer a morte, mas que a gente venha entender que ao morrer, Pai, todos os nossos sonhos, os nossos planos perecem, Pai, no esquecimento. Mas o Senhor vai ressuscitar-nos, Pai, um dia e viveremos para sempre com o Senhor. Que nós possamos querer estar na Tua presença, Pai. Cuide-nos, capacite, nos direcione para este grande momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.
Música